Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel. Vamos dar continuidade ao nosso curso geométrico de rodovias. E nesse momento a gente vai falar sobre a superlargura, que é um dispositivo que você tem no dimensionamento de rodovias, onde você, a partir da largura do teu veículo de projeto, você consegue determinar uma faixa de segurança para que ele trafegue nessa faixa. E quando você tem um trecho em curva, essa faixa precisa ser alargada, que é a superlargura, porque a gente vai ver que o veículo vai precisar desse adicional exatamente para que ele, tendo um veículo paralelo a ele, você não cause um acidente e mesmo o veículo cruzando, né, em faixas, em mãos diferentes, você garanta a trafegabilidade no trecho a partir dos cálculos que nós vamos fazer, retirados, né, do manual que nós estamos seguindo, do DNR, onde a gente vai conseguir entender nessa aula como fazer esse dimensionamento e por que a necessidade da superlargura. Seja bem-vindo. Bom, então eu já vou mostrar para vocês o manual, o roteiro, né, que a gente está seguindo aqui. Eu elaborei esse roteiro a partir do manual que a gente está seguindo. E o trecho inicial aqui, em texto, é para a gente exatamente ter a noção do que seria a superlargura, né? A largura da pista de uma rodovia é determinada em função da largura máxima, tá, dos veículos. Então, eu preciso determinar, a partir do veículo de projeto, ele tem uma largura, tá? É um veículo leve, é um veículo comercial, é um ônibus, é um semi-reboque. Tá? A partir dali, determinando esse veículo, eu consigo determinar essa superlargura e a largura da faixa através do manual, ok? Então, essa determinação dessa largura é feita somando a largura máxima do veículo com um adicional ali necessário para garantir, né, a segurança, como eu já havia dito. Quando a gente entra em curva, a gente vai precisar acrescer um pouquinho ali essa largura de faixa para que eu consiga com que o veículo faça, né, a sua conversão ali, a sua curva de forma adequada, sem pôr em risco a vida de ninguém ali, né? E a segurança dos outros usuários da via, tá? Então, da aula passada a gente já retirou aqui algumas informações, mas veja aqui, ó, largura da faixa de rolamento em tangente. Em tangente, ou seja, está ou em reta, tá? Dependendo da classe da tua rodovia e do relevo, eu tenho aqui os exemplos, tá? Por exemplo, classe 2, que foi o exemplo da aula passada. Se eu estiver num relevo plano, então essa minha faixa, né, vai ter que ter 3,60, ondulado 3,50, montanhoso 3,30, tá? Então, dependendo da classe do teu relevo, você consegue determinar, tá, essa largura de faixa aqui em trechos em tangente. A gente vai ver que quando eu entrar em uma transição em uma curva, isso vai ser acrescido, esse valor, por exemplo, 3,50 vai para um valor superior a 3,50, 3,70, 3,80, porque exatamente a gente vai ver que o veículo ele continua com o corpo rígido fazendo curva, então ele precisa de uma faixa um pouquinho maior para fazer essa conversão, ok? Todas as vias deverão possuir acostamento, pavimentados ou não, ok? Isso é a recomendação do manual que a gente está seguindo, do DNR. A largura designada para o acostamento deverá ser bem visível para o motorista e deverá ser mantida uniformemente, ok? Sem sofrer estreitamentos esporádicos desnecessários. A gente já vê em né, alguns trechos de rodovias esse acostamento desaparecer assim de uma forma, né, sem aviso, sem sinalização alguma. Então você tem que evitar isso, tá? Olha só aqui. Largura dos acostamentos externos em metros, tá? Porque eu posso ter o acostamento interno, mas estou falando aqui do externo. Dependendo da classe da tua rodovia e do relevo, você tem ali além da faixa, você tem o acostamento e aqui estão as larguras, né, em metros, ok? Os internos, tá? Dependendo do número de faixas que você tem, duas, três ou mais de quatro, dependendo do relevo também, você vai ter ali os internos, tá? De 1,20 a 60, tá? Duas faixas, três faixas, de 3 a 2,50, tá? Aqui estão os valores retirados do
manual que a gente está seguindo, o DNE, ok? Essa super largura total da pista, pessoal, ela vai ser a largura total, tá? Somada à quantidade de pistas que você tem. Então, se eu tenho duas pistas de 3,50, eu vou ter uma largura total de 7, tá? 3,50 mais 3,50 são 7 metros. Então, eu subtraio esse LB, que é a largura básica estabelecida para a pista em tangente, tá? Então, quando eu estiver em um trecho em curva, eu fazer essa subtração da largura total pela largura da faixa em tangente, eu vou ter esse acréscimo, que é o que vai entrar nos cálculos aqui, e vai ser determinação para você dizer assim, ó, se eu estava com uma faixa de 3,50, se eu entrar em um trecho em curva, isso vai crescer, vai para 3,70, 3,80, 3,90, vai depender dos cálculos que nós vamos fazer aqui, ok? Só para a gente entender a fórmula, então, LT, a largura total, tá? Duas vezes esse GC, GL e GBD aqui, são valores que nós vamos aprender a calcular, tá? Um é tabelado, os outros dois não são, mas vamos lá, ó. O GC é o gabarito estático do veículo, tá? Gabarito estático do veículo. O GL é o gabarito de folga lateral do veículo, ok? Então a gente vai calcular essa diferenciação entre, né, o que eu preciso acrescer na lateral do veículo ou não, tá? E o GBD é o gabarito requerido pelo percurso do balanço dianteiro do veículo, tá? Que a gente vai ver aqui, eu vou mostrar um desenho para a gente entender todas essas siglas aqui. Folga dinâmica é o valor final que a gente vai encontrar, tá? Que é a folga adicional, deixa eu colocar aqui, folga adicional transversal adicional para considerar a maior dificuldade em manter a trajetória do veículo em curvas, tá? Determinada de forma experimental e empírica. Por quê, pessoal? Eu preciso desse acréscimo, porque o motorista, quando ele está trafegando em um trecho em curva, ele não tem a capacidade de enxergar toda a lateral do veículo, tá? Então, eu preciso, né, desse acréscimo para exatamente um afastamento entre veículos, porque, né, a curva ela gera alguns pontos cegos, porque o veículo como eu disse, ele é um corpo rígido, ele não acompanha a curvatura da curva, né? Ele permanece rígido e o que indica a direção dele agora são apenas o esterçamento, né, do volante, fazendo com que os pneus, né, indiquem a direção a ser seguida, tá bom? Então, como é que eu acho esse GC, essa largura do gabarito, né? É o LV aqui, mais o raio da tua curva, menos a raiz quadrada do raio, menos o E aqui, é esse aqui, ó. É a distância entre os eixos do veículo de projeto, tá? Em metros. Eu vou já mostrar aqui uma imagem onde a gente vai conseguir identificar o LV, a largura física do veículo de projeto. Vou mostrar a tabelinha para vocês. O E, a distância entre eixo desse teu veículo de projeto. E o raio a gente já conhece das outras aulas, o raio da minha curvatura, tá? Então esse GC eu posso encontrar aqui. Ele fez aqui apenas uma simplificação. A fórmula então é essa que está nesse retângulo aqui, ó, que a gente vai utilizar, tá? É essa largura do veículo de projeto, LV, somado ao meu E aqui, ó, a distância entre eixos do meu veículo de projeto, ao quadrado dividido por 2R, tá bom? Aqui, pessoal, para ficar bem melhor, é isso aqui que eu estou tentando dizer. Ó. LV é a largura do veículo, aquele E é essa distância entre eixos aqui, ó, dianteiro e traseiro, tá? Olha só o GC, tá vendo que eu tenho, então é disso aqui que eu estou falando, tá? Veja, o LV aqui é a largura do meu veículo de projeto, ok? Aquele E é essa distância aqui, ó, de eixo do meu veículo, tá? O GC, ó, veja que o veículo, ele estando aqui, ó, fazendo a curva, ele não se comporta assim, ó, ele não acompanha a curva no seu corpo, né? Como eu havia dito. Então, ele vai ter, né, como se eu traçasse uma diagonal aqui, ó, essa diagonal aqui é que passa a determinar o comprimento aqui, ó, entre, né, o GC, vai formar um triângulo, tá? Aqui, triângulo aqui, ó. Então, é como se a frente do veículo ela aumentasse, né? Por isso que a gente, quando está esterçando, a gente precisa jogar a frente do veículo um pouquinho, né? Passando quando eu quero fazer alguma manobra, porque eu tenho que me preocupar com o final do veículo, né? Então, é isso aqui. Veja que o GC, ó, ele é maior do que a largura determinada para um trecho em tangente. Então, quando eu entro numa curva, eu tenho um raio, que ele vai entrar nos cálculos aqui, tá? A gente vai encontrar
todos esses parâmetros aqui para que a gente consiga determinar o quanto que eu vou ter que acrescer, tá? A depender da velocidade de projeto, a depender do meu veículo de projeto, a depender do raio da curva, uma série de parâmetros que nós já vimos. E para a gente encerrar essa parte aqui do curso, a gente vai verificar agora esses cálculos e como fazer esses cálculos, porque o próprio manual do DNR já te dá as fórmulas para você apenas fazer, né, os cálculos e encontrar valores aí a depender da estrada, trecho de estrada que você está dimensionando, ok? É o que a gente vai calcular aqui agora. E essa largura de faixa ela vem a partir daqui, ó. Se eu determinei uma largura U do meu veículo de projeto, eu tenho que ter, ó, essa distância C aqui, ó, que é uma distância de segurança, tá? Um acréscimo que eu faço para que eu tenha boa trafegabilidade na minha via, tá? Então, dependendo da escolha desse veículo aqui, eu vou ter, né, distâncias como a gente viu lá, de 3,50, 3,60, tá? Dependendo da escolha que você faz aqui, ok? Então, da onde eu retirei essa imagem aqui, se você baixou lá o manual para você acompanhar o curso e fazer os seus ensaios, lá na página 75, tá bom? Veja que eu disse para você que o GL lá, ele é um valor tabelado, tá? Ou seja, se eu tenho lá uma largura de faixa lá de 3 metros, tá? Aqui ele já considerou as duas, tá? Por exemplo, se são 6 metros aqui, por exemplo, então são 3 e 3, tá? Duas faixas aqui, ó. Se é 3,40, são 3,20, 3,20, tá? Então, se eu tenho uma largura total, uma LT, desculpa, uma LB, né? Essa aqui, ó. Vendo aqui, ó. LB é a minha largura total no trecho em tangente, tá bom? Então, se eu tenho entre 6 e 6,40, eu vou já usar um GL de 0,6, tá? Se eu tenho trecho de entre 6,60 e 6,80, 0,75. E o exemplo que nós vamos fazer hoje, eu vou usar uma faixa de 3,50. De 3,50 com 3,50 vai dar os 7 metros aqui, ó. Então, eu vou usar um GL de 90, tá? Esse GBD aqui, ó, que é aquele balanço dianteiro, como a gente viu lá, ele é fruto dessa equação aqui, ó, tá? E a gente vai fazer um cálculo agora prático para a gente entender tudo isso aqui, tá? Então a gente vai ver, pessoal, que esse GBD, tá? Ele é exatamente essa diferenciação, ó, de onde deveria estar à frente do meu veículo e onde ela realmente está, tá? Essa diferença aqui vai dar alguns centímetros aí, tá? Mas você tem que considerar, tá bom? Por isso que a gente vai fazer um alargamento em trechos de curva, dependendo do meu veículo de projeto, tá bom? Então, eu vou retirar alguns trechos importantes, tá, pessoal? Não leio exatamente para que a gente não tenha uma aula muito extensa, tá? Eu primei por resumir bastante aqui para você, tá? Aquela folga dinâmica é a velocidade dividido por 10 vezes a raiz quadrada do raio, tá bom? Lembrando que o manual ele chama velocidade diretriz, com a atualização a gente chama de velocidade de projeto, tá? Então, um exemplo aí, ó. A partir dessas informações estudadas, vamos fazer um cálculo aqui agora de uma superlargura em uma concordância horizontal, cujo raio é 300 metros, tá? Uma rodovia plana, classe 2, tá? Vamos lá. Então, a gente precisa determinar primeiro o nosso VP, tá? O nosso veículo de projeto. Então, tem essa tabelinha, essa tabela aqui, ó, a 5.2.4.1, é uma tabela que você pode consultar para, dependendo do veículo que você vai escolher para dimensionar a tua rodovia, você vai encontrar aqui, ó. Se eu, por exemplo, eu estou dimensionando para ônibus caminhões, tá? A gente chama de CO, ok? Então a largura total desse veículo é 2,60 e é claro que eu tenho um acréscimo, como a gente viu lá no início, relacionado à largura da faixa em trecho em tangente, tá? O comprimento total a gente vai considerar 9,10, tá? E o raio mínimo da roda externa dianteira 12,8. Esse vai ser o veículo. Nada impede que você utilize outros, mas padrão, né? O ideal é que você dimensione ela já para um veículo um pouco maior, porque logicamente os menores, os veículos leves já conseguiriam trafegar sem problema. Então eu coloquei aqui, ó, retirei também do manual, tá? Veja lá, se eu escolher um veículo leve,
ele tem um E, né? Ou seja, uma distância entre eixos de 3,40, uma folga aqui, ó, entre o eixo dianteiro e a parte da frente de 90, uma largura total de 2,10, tá? Então é isso aqui, ó. Largura do veículo leve, né? 2,10. A largura total desse veículo é 5,80. Eu só retirei os valores e coloquei aqui, ó. Mas não é esse o veículo que nós vamos utilizar agora, tá? Só estou colocando caso você queira fazer algum cálculo utilizando um veículo leve para o teu projeto, tá? Que a gente vai utilizar é um veículo grande, um ônibus, tá bom? Então veja aqui, ó, o E, né, a distância entre eixos 6 e 10, aqui, ó, 10, tá? O meu E do meu veículo de projeto 6 e 10, total 9 e 10 aqui, ó, tá? A largura desse meio veículo é 2,60, tudo isso aqui está tabelado, eu só lancei aqui ó, as variáveis, tá? Porque lembrando, o MathCAD eu preciso declarar as variáveis para utilizar em uma fórmula posteriormente. Bom, vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Dados do exercício, eu estou em uma curva, né? Um trecho em curva, cujo raio é 300 metros. O comprimento total da faixa, tá? O comprimento da faixa é 3,50, como a gente já determinou, tá? Lá no início. A distância entre o eixo frontal e a borda do veículo é 1,20, tá? Que é essa daqui, ó. Vendo aqui, ó. 1,20. Entre o eixo do veículo e o para-choque dianteiro, tá bom? 1,20. A gente chama aqui de BD, tá bom? O E, a gente já viu a distância entre eixos, 6 e 10, tá aqui, ó. 6 e 10, tá bom? Coloquei aqui, 6 e 10. A velocidade de projeto, vou colocar ali 80 km por hora, bem? O número de faixas, tá? Duas faixas. A largura do meu veículo de projeto, 2,60, como está aqui, ó. 2,60, tá bom? Então vamos lá, isso aqui a gente já viu na aula passada, mas não custa nada lembrar. Largura da faixa de rolamento em tangente, desculpa, a gente viu no início dessa aula, tá? Se estiver num terreno plano, classe 2, 3,60. Se eu estiver num terreno ondulado, classe 2, 3,50, ok? Que é o que a gente vai usar no exercício, ok? Você, quando estiver fazendo os seus dimensionamentos, você consulta a tabelinha para fazer essa determinação. Então vamos lá. Super largura, dependendo desse veículo de projeto que eu fiz, é isso aqui, ó. Número de faixas, multiplica o raio menos a raiz quadrada de raio ao quadrado menos a distância entre eixos ao quadrado, somado a velocidade dividido por 10 vezes o raio, tá bom? Coloquei aqui, ó, todas essas variáveis aí explicando para você o que é o N, o que é o R, o que é o V, o que é o E, tá? O que é o PD, o que é o LB, o que é o LT, o GC, o GL e o GPD, tá bom? Vamos lá, vamos achar então o GC, tá? Como a gente viu lá, quem é o GC? Ah, é esse carinha, é esse acréscimo aqui, ó, entre essa quina, eu vou chamar de quina aqui, tá bom? Onde de fato está, tá, a frente do meu veículo, comparado aqui, ó, ao eixo aqui, ó, dele, tá bom? Esse eixo aqui, ó, que eu coloquei no sketchbook para a gente ver melhor. Aqui, ó, se você observar, ó, quem é o GC, então é onde de fato está a frente do veículo e essa distância, essa largura aqui, ó, que vem acompanhando aqui, ó, o eixo, a roda, tá? Essa roda interna aqui que está fazendo a curva interna aqui, ó, tá bom? Então veja que aqui é um trecho em curva, ó, então o GC é tudo isso aqui. Eu considero desde a frente do veículo até a roda traseira dele lá. Então esse acréscimo de veículo, né, como se eu pudesse dizer assim, é o que está acontecendo aqui, que é exatamente essa variável que a gente declarou aqui, GC. A gente vê que o veículo que quando ele tinha 2,60, né, a gente viu lá, a largura do veículo é 2,60, só que há um acréscimo, tá? Esse acréscimo, ó, o veículo foi para 2,662, ok? Como se eu acrescentasse ali 6,2 centímetros ao veículo. Então é como se ele crescesse, né? Lateralmente, assim, porque o veículo ele não é uma serpente, né? Então ele não acompanha a curva, curvando todo o seu corpo, tá? Ele é um corpo rígido. Quando ele está em curva, é como se ele crescesse, ok? Ele cresceu então aqui, ó, 6 centímetros, né? Se eu pudesse dizer assim, para ficar bem melhor entendido. Então, o GL é um valor tabelado, tá? Ele está aqui, ó. Lembrando, se a gente está utilizando 3,50 largura de faixa,
por serem duas faixas, vai dar 7. Então, ó, entre 7 e 7,20, eu uso esse comprimento GL, essa taxa, né, esse valor aqui, esse adimensional de 0,90, tá? Para eu encontrar esse GBD aqui, ó, lembrando que o GBD é a diferença de onde deveria estar à frente do veículo e onde ela de fato está. Tá? Então, lembrando, vai dar um valor bem pequeno. Tá? Deu 0,02 centímetros a mais, é como quase 3 centímetros a mais. Ele está um pouquinho mais para fora na curva. Tá? É esse valor aqui, ó, GBD. A largura total aqui, ó, ou seja, se em tangente eu tenho 3,5 mais 3,5 eu tenho 7 metros. Tá bom? Então, 3,5 aqui, daqui para cá 3,5. E os outros 3,5 aqui é a segunda faixa, tá bom? Esses dois somados, claro, vai dar os 7 metros lá. Só para lembrar quem é o LT, a largura total do trecho em curva, tá? Vista de duas faixas. Okay? Veja lá. Ó. Ao invés de serem 7 metros, ela vai precisar ter 7,64. Tá bom? Vai precisar ter 7,64. Então veja que a super largura é exatamente essa faixa, esse crescimento lateral que você precisa colocar na tua via para garantir, né, que o veículo vai fazer a curva com segurança, sem invadir a outra faixa, como muitas vezes acontece. Então, esse S da largura que eu estou buscando é exatamente, eu vou subtrair, né? Lembrando, eu faço subtração. A largura total do trecho calculado menos o valor que seria se eu tivesse em tangente. Ah, então, se deu 7,64 e a minha largura total é 7, vai sobrar aí ó, 64 centímetros. E é exatamente o que eu preciso acrescer aqueles 3,5, tá bom? E com isso a gente encerra aqui, pessoal, essa parte desse curso, tá? Na próxima aula a gente já vai para o AutoCAD para fazer todo o detalhamento do que a gente foi vendo aqui ao longo dessas aulas. Tá? Eu espero ter atendido as tuas expectativas. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like. A tua presença aqui é fundamental para o crescimento do canal, a divulgação do canal. Eu agradeço a tua presença, te desejo bons estudos, boa sorte e até a próxima aula.